creia. João 17, 20 a 23. Olha o texto. Minha oração, é Jesus orando, gente. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Diga assim, isso está falando de mim. Diga, isso está falando de mim. Versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amastes como igualmente amaste a mim. Nós finalizamos 2022 e entramos 2023 com uma palavra de Deus pesando sobre nós. A palavra unidade. 2023 foi profetizado para nós como o ano da unidade. Eu trouxe essa palavra hoje para te lembrar disso, para te lembrar que a nossa vitória nesse ano vai estar na unidade. E, portanto, para você ter vitória, você precisa evitar entrar na guerra sozinho. Para você ter vitória, você precisa se lembrar sempre quando a guerra bater na sua porta, que lutar sozinho não é uma boa ideia. Que você precisa chamar os seus companheiros de batalha para guerrear junto. Que você precisa mandar aquela mensagenzinha lá de fogo, pedindo oração, pedindo clamor. Você precisa chamar aquele irmão mais chegado do que irmão para fazer aquele tempo de oração com você, para entrar nas batalhas com você. Porque a vitória esse ano vem na base da unidade. Eu trouxe esse texto para te mostrar que a última coisa que Jesus pede por nós é unidade. Quando Jesus falou essas palavras, dizendo, a minha oração não é apenas pelos discípulos de agora, a minha oração é também pelos discípulos que virão mais tarde, falando da gente. E ele disse, eu oro, Pai, no versículo 21, para que todos sejam um, ou seja, para que eles tenham unidade entre eles. E quando eles forem um, Pai, assim como tu estás em mim, e eu também estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo que quando houver unidade, e é isso que ele pede ao Pai, para que haja unidade, porque quando houver unidade, não vai ter jeito, o mundo vai crer. O mundo, irmãos, não consegue captar a subjetividade do nosso Deus. Nosso Deus só pode ser captado por revelação. E é a unção da igreja que faz o mundo ver. É a intervenção de Deus em nós que faz da gente o templo que intensifica o mover e faz a glória de Deus ser vista pelo mundo. Nossa unidade vai liberar um mover sobrenatural. O versículo 22 diz, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O resultado da nossa unidade é a glória, é o brilho, é o poder de Deus se manifestando. E o versículo 23, que é o último versículo, ele diz, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A mesma coisa do versículo 21, mas que o mundo saiba também que eles são amados de Deus, tanto quanto eu. Jesus está dizendo que vai haver uma marca visível na gente quando a gente estiver em unidade. Uma das coisas que a gente falou muito no final de 2022, no iníciozinho de 2023, antes da gente sair das férias, é que para que haja unidade, tem um preço a pagar. E a frase que eu mais repeti foi, você quer pagar quanto? Para andar junto, para viver em unidade, para a glória de Deus nos visitar, é preciso que a gente
Tome postura. Postura de entender o irmão. Postura de aceitar o outro. De aceitar que o outro não é perfeito, mas eu também não sou. E para a gente andar junto é preciso esse mover de aceitação. Nós falamos do texto de Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20, onde Jesus fala sobre unidade, fechando no versículo 20, dizendo que quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estou eu no meio dele. E ele fecha no versículo 20, dizendo que ele vai estar no meio quando houver unidade. E o versículo 21, que é a sequência exata do texto, o apóstolo Pedro aparece para Jesus, depois de escutar isso, e fala, mas mestre, então, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes está bom? E Jesus disse, não, 7 não está bom, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é uma forma de dizer que não tem fim. Enquanto precisar, vai perdoando o seu irmão. Pedro traz a necessidade de perdão para dentro da conversa da unidade, justamente para a gente entender que não tem como, meu irmão, minha irmã, a gente viver em unidade sem suportar o irmão. Não tem como a gente andar junto sem entender que ser falho, ser imperfeito, é marca da humanidade. Enquanto a gente estiver nesse mundo, amaldiçoado pelo pecado de Adão, as fraquezas, as imperfeições vão estar grudadas na gente e vão estar grudados no irmão. Então, para viver junto, a gente tem de aceitar com naturalidade que, gente, é um bicho difícil de criar em casa. É difícil de criar em casa, mas é meu irmão. E eu vou pagar a conta para a gente andar junto, porque nessa unidade o poder de Deus opera. E, inclusive, uma das coisas que o poder faz quando a gente está em unidade é nos aperfeiçoar. O poder de Deus quebra as cadeias que nos prendem, quebra os padrões viciosos, os pecados, as imperfeições. O poder de Deus operando no meio do povo de Deus torna a gente uma versão melhor da gente mesmo, cada vez mais. Mas quando Jesus fala isso, ele estava falando no seu último sermão, quando ele já estava indo embora. Capítulo 17 de João é o final de um sermão que Jesus começou no capítulo 13. Tradicionalmente, se acredita, baseado no próprio contexto, que Jesus falou esse sermão, que vai do capítulo 13 de João até o capítulo 17, andando. Ele começa lá dentro da cidade de Jerusalém, depois que ele serviu a ceia para os discípulos, e depois que ele cantou um cântico, eles saem ali do cenáculo, no centro da cidade velha, e ele vai caminhando, provavelmente sai na direção do Monte das Oliveiras, passa pelo Vale do Cedron, ou do Quedron, e sobe o Monte das Oliveiras. Enquanto ele está subindo, ou caminhando, na verdade, desde da cidade velha, enquanto ele está caminhando, ele vai falando com os discípulos, e os discípulos ali tudo ao redor, andando e escutando. E dentro do sermão de Jesus, Jesus sabe que essa é a última vez que ele vai falar com os discípulos antes de morrer. E o último assunto é sempre o assunto que a gente quer que as pessoas não esqueçam. Numa conversa, você sempre deixa a coisa que você não quer que se esqueça para o final. Você fala de tudo, vai falando, mas finalmente você chega no que você de fato quer falar. E quando Jesus fala de unidade nesse texto, é a última coisa que ele falou. Aliás, Jesus fala da unidade no meio de uma oração. E Jesus começa essa oração depois do último versículo do capítulo 14. Aliás, do capítulo 16. Jesus vinha falando com os discípulos sobre coisas importantes, capítulo 13, 14, 15, 16. Quando chega no final do versículo 16, o último do capítulo 16, o último versículo do capítulo 16 diz assim: eu disse essas coisas
último versículo do capítulo 16. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Qual é a última coisa que Jesus diz no capítulo 16? Vocês vão ter aflições. Ter aflição é normal. Toca no irmão do lado aí e fala para ele assim: ter aflição é normal. Fala para ele assim: aceita que dói menos. É normal. É normal. Mas quando ele entra no versículo 17, no capítulo 17, aliás, depois de fechar o 16 dizendo: vocês vão ter aflições, isso é normal, não sei do que estão reclamando, é assim mesmo. No versículo 17, aliás, no capítulo 17, primeiro versículo do capítulo 17, Jesus começa uma oração. E o primeiro versículo diz assim: depois de dizer isso, o quê? Que ter aflição é normal. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. É assim que o capítulo 17 começa. Portanto, o que inspira Jesus a fazer a oração do capítulo 17 foi a sua última frase do capítulo 16. O pensamento de que a igreja vai servir a Deus num mundo de trevas. A igreja vai ser luz no meio das trevas. O povo de Deus vai ser povo de Deus no meio dos inimigos. Certa vez, quando Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho, ele disse para os discípulos assim: eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Irmãos, o último lugar que o lobo quer ir, que o cordeiro quer ir, é para o meio dos lobos. Mas Jesus disse: eis que eu envio vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Isso implica, irmãos, que a nossa luz está avassaladoramente cercada de trevas. Então, naturalmente, esse mundo resiste a gente. Viver a vida é como tentar correr dentro d'água. Tem uma resistência, tem um conjunto de coisas empurrando a gente para trás. Jesus está falando: isso é normal. Eu não enviei vocês como cordeiro para o meio dos cordeiros, eu enviei vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Então, resistência faz parte. E aí no capítulo 17, Jesus começa a orar. E na oração, Jesus vai falar dos recursos que a gente vai ter para lidar com isso. E você não vai usar os recursos bem usados se você, em primeiro lugar, não admitir: ó, eu fechei, quando eu fecho é porque está acabando. Você não vai usar os recursos para lidar com a resistência se você primeiramente não aceitar com naturalidade que ter resistência é normal. E, irmãos, há tempos que tem mais trevas. Eu não sei se você já notou isso. Tem uns tempos com menos trevas, tem um tempo com mais trevas. Já que a gente é luz, quando as trevas aumentam a resistência a nós. É só você olhar para a história e você vai perceber que toda vez que as trevas estavam tramando uma grande conquista mundial, havia uma grande pressão contra Israel ou qualquer representante da luz naquela região. Porque as trevas não conseguem avançar com liberdade com a luz dos crentes brilhando com força. Então, para eles avançarem e fazer algum tipo de conquista, tem que atacar e tensionar a luz para reduzir a sua força. Se a gente vive nas trevas, sendo luz, a gente precisa aceitar. É normal ter aflições, é normal ser atacado. E o que a gente vai fazer?
a gente vai arregaçar as mangas, buscar Deus e atacar de volta. Em vez de a gente aceitar a pressão, se encolher e parar de brilhar, a gente vai resistir e brilhar mais. A gente vai buscar mais Deus e brilhar mais. Qual é a receita de Jesus para a gente ir romper com os grilhões? Para a gente bater de frente com o que tenta nos apequenar? A receita de Jesus tem como ingrediente principal unidade. Para de andar sozinho. Para de achar que sozinho você vence. Para de achar que ser crente, servir a Deus é uma coisa individual. Não é. A salvação é individual. Sua escolha de Deus é individual. Seu caminho com Deus é entre você e Ele. Mas a vida não pode ser vivida individual. Seu problema não pode ser só seu, porque senão ele vai te sufocar e te matar. Esse é o ano da unidade. E Deus está despertando você para trazer sua dor para o grupo. Trazer seu problema para o meio do povo. Decidir que você não está sozinho, que você faz parte de um sistema e que esse sistema absorve você com tudo que você está vivendo. Se isolar e ficar sozinho é o caminho para ser destruído no tempo de tensão. Jesus está dizendo duas coisas para nós hoje. Número 1, é normal viver num tempo de aflição. Número 2, não é normal ficar sozinho nessa hora. O tempo de aflição é a ajuda do outro, é a comunidade orando junto, é a comunidade adorando junto, buscando a Deus junto. É ter alguém com quem contar, ou para quem contar a minha dor, que vai abrir os portais e atrair a glória de Deus. Pai, disse Jesus, eu oro para que eles sejam um, porque se eles forem um, vai haver uma glória sobrenatural entre eles, tão grande, que o mundo vai ver que eles são amados pelo Senhor, tanto quanto eu sou.